meu povo do Leste, um Team 7 Day, tudo bom com vocês? E aí, meu povo do Leste, um Team 7 Day, tudo bem, meu povo? Vamos então passar mais uma super lição para vocês. Sim. Tudo bem, meu povo? Mais uma vez, a lição que já está terminando esse ano é o do quarto trimestre, a lição número 4. Mostra para eles lá, Daniela, qual é a lição? Título, Daniela. Mudando de atitude. Mudando de atitude, né? Quem sabe mudando de atitude, as coisas mudam para o teu lado. Vamos ler, então, o texto-chave. Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Meus amados e meus irmãos, não se enganem. O que o homem plantar, ele vai Colher. Não se zomba de Deus. Deus, um Deus tardio em irar-se, um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, mandou vários avisos, várias advertências lá o povo de Israel, e o povo estava em idolatria. E quem era um dos principais causadores que dava essa influência má para todo o povo? Hofni e Finéias. E também quem era o culpado de todos? Eli, que era pai, Foi né? complacente e permitiu. Por ele ser tão complacente, por ele não querer guerra com os filhos, não querer discipliná-los porque estava fazendo coisa errada. Impor limites. Impor limites. Saber que nessa vida, meus amados, nós temos que viver sobre regras, sobre mandamentos, para que a vida seja feliz, porque senão se torna uma anarquia, se torna um caos. Já pensou você viver, sair no trânsito sem um semáforo, sem uma regra de trânsito? Pensem no tanto de acidente e o quanto sua vida correria riscos. Por isso que às vezes nossos pais nos dão limites, nos dão regra para viver em casa, nos dão disciplina quando é preciso, mas Eli deixou as coisas correrem soltas. E o que aconteceu, meus irmãos? O que aconteceu foi o seguinte: o povo caiu em tamanho pecado, em apostasia, e olha só o que eles fizeram. Eles inventaram, sem pedir conselho de Deus, de ir para a guerra. No primeiro momento perderam 4.000 homens. Meu povo, você tem que buscar o Senhor e a sua orientação para tudo na sua vida, seja para comprar um par de meia, seja para comprar um carro, uma casa, o que for. Busque primeiro ao Senhor, orai sem cessar, buscai o conselho do Senhor. Mas, meu povo, eles acharam que não tinham perdido a guerra. Foram lá e pegaram a arca de Deus, mais uma vez, sem o conselho de Deus. E eu vou te falar, meus irmãos, começaram a gritar, a cantar a vitória quando eles chegaram lá, meu povo. Os filisteus sabiam que a arca de Deus era a presença de Deus. Eles se reuniram com toda a força, com toda a malignidade, e naquele dia Israel perdeu 32.000 homens. Sabe o que é isso, meu povo? Falta de comunhão de Deus. Falta de comunhão, falta de buscar o Senhor, falta de arrependimento, né? Morreu Hofni e Finéias. Olha só, meu povo, quanta coisa má e ruim aconteceu. Por quê? Porque eles estavam distantes de Deus, porque não ouviram os avisos de Deus, as advertências do Senhor. Meus irmãos, será que às vezes a gente está deixando de ouvir o conselho do Senhor, o conselho dos pais, o conselho dos mestres, dos professores, do pastor? Agora, sábado que vem é o dia do pastor. Será que você tem ouvido o seu pastor? Os seus pais? Meus irmãos, não ouviram o conselho do Senhor. E os filisteus, Deus, na verdade, se permitiu capturar, né? É que assim, ó, eles pensando que eles estavam com a Arca da Aliança, eles estavam ali manipulando Deus. E vou dizer uma coisa, meu povo, ali, quando eles estavam deixando de obedecer os mandamentos de Deus, deixando de obedecer suas instruções, suas orientações, deixando de ouvir os seus avisos, a arca virou uma caixa simples. Porque o que tornava a caixa santa eram os mandamentos de Deus, que representam o caráter de Deus. Mas aí Deus queria ensinar uma lição, que sem Deus nós não somos nada. Ele queria ensinar uma lição tanto para Israel, que perdeu 36.000 homens, quanto para os filisteus, que os filisteus começaram a cantar vitória e levaram para Asdod, na sua cidade, entendendo que tinham capturado Deus, colocaram diante de Dagon. Dagon era um deus que era cabeça,
corpo de homem, e daqui para baixo como se fosse um peixe. Primeiro dia, deixaram lá do lado, espia. No outro dia, quando foram ver o que aconteceu, a estátua estava caída, debruçada, como que prostrada perante a arca. Eles acharam estranho, colocaram de novo. Na segunda noite, adivinha o que aconteceu? Chegaram lá, a cabeça estava cortada, os braços cortados e a estátua inclinada, demonstrando, sabe o quê? Que o braço é o poder, que aquilo não tinha poder nenhum. A cabeça era a razão, que aquilo não tinha consciência e nem tinha poder diante do Deus Todo-Poderoso. E sabe o que eles fizeram, meu povo? Começaram a ficar com medo, porque eles sabiam que aquele mesmo poder de Deus havia destruído todos os egípcios. Sabe o que aconteceu? Deus feriu a cidade com tumores nas suas partes íntimas. Na linguagem de hoje fala assim, tumores nas partes íntimas. Na linguagem de Ferreira Almeida, da outra Bíblia, assim que eles se encheram de hemorroidas. Meus irmãos, diz a linguagem, diz a Bíblia, que dava de ouvir a 1 quilômetro de distância aqueles que não morriam dessa praga. Meus irmãos, com Deus não se brinca. Não se brinca com a santidade de Deus, meus irmãos. Deus é um Deus santo. Aquela arca, só para vocês terem uma ideia, aquela arca, só o sumo sacerdote podia vê-la uma vez ao ano. Era uma vez que o santuário ele era espiado, o sacerdote entrava e de uma coisa, se o sacerdote tivesse um pecado, ele era fulminado vivo. Ele entrava com uma corda e com um monte de sininhos. Se parasse de tocar o sininho, podia puxar. Todo mundo que estava em volta tinha que confessar os seus pecados. Meus irmãos, Deus é um Deus santo, é um Deus perfeito e nós devemos adorá-lo em sua santidade. Olha, não se brinca com Deus. Lembra daquele barco gigante que disse desse aqui nem Deus afunda? Não chegou na metade da viagem, o Titanic afundou. Meus irmãos, não se brinca com Deus. Devemos ter reverência na casa de Deus, sabe? Com as coisas santas e sagradas. Não se mistura santo com profano. Deus não divide a glória dele. Meu irmão, eles pegaram, tiraram a arca e mandaram para outra cidade. Gat era uma outra cidade filisteia. Meus irmãos, de novo, todas as pessoas se feriram e eles expulsaram para Ecrom. Quando chegou em Ecrom, outra cidade filisteia, eles disseram assim, vocês querem nos matar? Porque vocês estão mandando para cá? Meus irmãos, foi uma praga de ratos que destruiu toda a colheita, mais tumores, mais gente, foi uma coisa tremenda. E em vez de eles reconhecerem um Deus Todo-Poderoso, eles fizeram o seguinte, eles colocaram a arca numa carroça com duas vacas que nunca tinham sido colocadas no jugo, que tinha acabado de ter os seus filhotes. E eles disseram assim, se foi Deus que fez tudo isso, essas vacas vão sozinha para a próxima cidade, que é Bet-Semes, que é uma cidade dos israelitas. Mas se não foi tudo coincidência. Meus irmãos, eles colocaram ali ofertas de culpa, 5 ratos de ouro, representando os 5 reis filisteus e 5 tumores de ouro. Tipo assim, como se estivesse pedindo desculpa e perdão pelo que eles fizeram, de tentar limitar Deus. Deus não se limita, Deus é infinito, meu povo. Deus é todo poderoso. Meus irmãos, diz que quando eles colocaram a arca, as vacas saíram mugindo até Bet-Semes, ou seja, diz que anjos acompanhavam aquela arca. Só que quando chegou lá em Bet-Semes, a carroça parou perto de uma rocha e ali eles sacrificaram as 2 vacas. Só que aconteceu o seguinte, o povo não levou a sério a santidade da arca. Aquela arca, como eu disse, ninguém mexia, só um sumo sacerdote. Diz que eles foram mexer e abrir a arca por curiosidade, com falta de respeito, com falta de reverência. Sabe o que aconteceu? Morreram 70 pessoas naquele dia. Meus irmãos, Deus é um Deus santo. Olha, quando nós estamos na igreja, nós devemos manter a nossa boca calada, reverenciar Deus com todo respeito. Assim como a gente deve honrar pai e mãe, nós devemos honrar e ainda mais, adorar a Deus, meu povo. Sabe? E aí, aquela arca foi mandada para o profeta Samuel.
E lá sim, ela foi tratada com todo respeito, com toda a santidade que é merecida, porque ali representava a Deus. Meus irmãos, o povo precisou passar por um reavivamento, o povo precisou passar por um arrependimento sincero. Deus sempre usa de misericórdia. O povo filisteu poderia ter se arrependido, mas preferiu tirar a presença de Deus. Meus irmãos, sabe o que aconteceu? Eles souberam que a arca chegou até Samuel. Eles resolveram fazer um ataque. E aí os israelitas ficaram sabendo. Se agora, Samuel, eles vão nos atacar e vão nos matar tudo aquilo que eles fizeram no passado. Nossa, e agora? Samuel fez só uma prece e disse: quem está com Deus? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 ao seu direito, mas tu não serás atingido. Meus irmãos, Samuel fez uma oração tão poderosa que eles reuniram vários exércitos. Foram todos dizimados e destruídos por uma forte tempestade, com raios, com trovões, com relâmpagos, com tudo, foram destruídos. O resto que sobrou, os israelitas mataram todos. Diz que eles passaram um tempão sem nenhum perigo mais com os filisteus. O que nós devemos aprender com essa lição? Que Deus não divide sua glória. Deus não divide sua glória com ídolos, com deuses. Os deuses não existem. Só existe um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Deus é um Deus de santidade, não se brinca com Deus. Outra coisa, o que você plantar, você vai colher. De Deus não se zomba. Sagrado é sagrado. Né? Outra coisa, meus irmãos, nós devemos sempre contar com as misericórdias de Deus. Você viu que houve o juízo, mas houve sempre a misericórdia. Arrependimento. Quando você se arrepende, Deus te aceita de volta. A nação israelita se arrependeu. Deus voltou com a sua arca e Deus os livrou para sempre. E assim Deus quer te livrar do pecado. Se você se arrepender e confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para te perdoar todos os seus pecados. Nós possamos nos arrepender, tratar Deus com seriedade, na sua santidade. Ele pode te salvar. Ele nos deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Espero ter ajudado todos vocês, meu povo. Tchau! Tchau!